E a gente vai trabalhar muito forte já para o primeiro jogo, para que a gente possa fazer um jogo consistente contra um adversário de qualidade. O Uniclinic é um adversário muito bem organizado. Os 2 jogos que nós fizemos foram jogos muito difíceis e a gente vai jogar aqui no PV. Com certeza o nosso torcedor vai lotar aqui no domingo, já que é uma semifinal, um jogo importante, e a gente vai fazer um jogo forte, consistente, para que a gente possa conseguir um resultado positivo. E a gente vai trabalhar a partir de amanhã já com essa intenção e usufruir dessa vantagem, mas não entrar com vantagem debaixo do braço. Não existe você entrar com regulamento debaixo do braço. É 180 minutos e a gente tem que trabalhar com respeito ao adversário, mas conseguir se sobrepor nos 2 jogos. Chamusca, você acha que a liderança premia a equipe mais objetiva da competição? Sim, e diga-se de passagem, dos 5 jogos, se estiver errado vocês me corrijam, nós jogamos 4 com essa base que jogou hoje aqui. E isso é muito importante para nós. E eu parabenizei os jogadores pela postura, pela superação. Cara, no intervalo do jogo, os caras estavam muito cansados, muito pela viagem que nós fizemos. O Del fez aí junto com a gente, ele viu a dificuldade. Um ônibus 3 horas e quase 4 horas para chegar em Recife. Depois almoçamos em Recife, saímos 7h30 de Maceió, chegamos aqui quase 4 horas da tarde para jogar no dia seguinte. E a base dos jogadores que estavam lá no avião e no ônibus foi a base que jogou hoje aí. Mais uma vez faltou sensibilidade, mas não vamos esperar sensibilidade não, até porque ninguém está preocupado muito com o Ademir Fonseca, até falou isso ontem e foi muito feliz. Cada um pensando em si. Tem muita gente aí pensando em tirar benefício das dificuldades do adversário. E ninguém pensou em um momento no Ceará, no Ferroviário, estava jogando outras competições, que representava o Estado nessas competições. Muito pelo contrário, fizeram de tudo para dificultar que a gente acabasse hoje em primeiro lugar. Mas os jogadores estão de parabéns, eles se mantiveram muito firmes, entenderam a mensagem que foi passada, que para ganhar do Ceará vai ter que ganhar dentro do campo, e eu estou muito satisfeito com isso. Estamos entrevistando o legítimo rei do acesso, Marcelo Chamusca. Segue a maratona, né, Chamusca? Sim, mas agora é um pouco diferente, né? Agora não vai ter mais essa loucura de 2 dias você jogar como a gente estava jogando aí, ainda com viagem no meio, né? Pelo menos eu espero, cara, com toda a sinceridade do mundo, eu espero que no próximo ano, quando os caras forem fazer o campeonato, coloque um número de datas que tenha condição de fazer o campeonato sem essa loucura que está acontecendo aqui. Isso é muito ruim para o futebol cearense. Isso aí, a gente só vê a resenha sair aí para fora de que o campeonato está desorganizado, que os times não têm tempo de recuperar, que é justiça determinando quem joga e quem não joga. Isso é muito feio para nós, cara. Se é 14 datas, faz o campeonato com 14 datas. Faz um campeonato mais objetivo, mais simples, onde dê méritos a realmente quem tem méritos e que você possa ter, no mínimo, as 66 horas que são exigidas. É só isso que eu estou cobrando. Será que eu tô pedindo alguma coisa fora da realidade? Eu não tô falando de jogar quarta e domingo, não. Eu estou falando de jogar terça, quinta, jogar terça num estado, jogar quinta em outro. Então, se o campeonato não tem condição de ter 18 datas, por que fizeram o campeonato com 18 datas? Você não pode fazer um campeonato esperando que os seus filiados sejam desclassificados de outro para dar certo. Isso é uma aberração. Eu não consigo entender isso. Uma criança de 10 anos que vai para um congresso técnico de organização de competição sabe disso. Você precisa ter data para organizar o campeonato. Então, é muito difícil para os treinadores. Cara, eu tenho 2 semanas aí que eu não faço nada. Eu só faço treinar e ir para concentração e vir para jogo aqui. A gente está num estresse, numa cobrança que tem que ganhar todo jogo. O jogador já não aguenta mais. Então, pelo menos agora, nós vamos ter 66 horas, o que é justo para a gente poder se recuperar de um jogo para o outro e poder cobrar um rendimento melhor, um espetáculo melhor dos jogadores. É só isso que eu estou pedindo, mais nada. E não teve nenhuma voz que se levantou. Ontem, o pobre do Ademir Fonseca aqui, pelo amor de Deus, eu fiquei com pena, cara. O cara treinou um time para jogar aqui alternativo e hoje já teve que ir a campo de novo. Isso é um absurdo dos absurdos. Mas é o que vem acontecendo aqui. E ninguém fala, todo mundo fica quieto. Por quê? Porque tem alguns clubes que estão sendo favorecidos com isso. Então, enquanto o futebol tiver os times pensando, cada um pensando em si e não pensando no futebol como um todo,
E a federação, principalmente, que faz um trabalho bacana, tem uma série de competições. Aqui no estado, é um dos estados que mais faz competição e organiza competição. Então, o melhor produto do futebol cearense é o campeonato da primeira divisão de profissionais. Esse produto tem que ser mais elaborado, mais estudado e mais qualificado, por bem, inclusive, de vocês, da imprensa, que também ficam nessa vida louca, que todo dia tem que vir aqui, não sabe, não tem tempo de fazer absolutamente nada, porque o campeonato banaliza. O público não vem. Hoje a gente jogou pro concreto assistir aqui, um público pequeno, por quê? Porque o torcedor não aguenta mais vir para jogo. Eu encontrei uns caras na rua aí, os caras falaram, a gente não vai mais para jogo não, tem jogo todo dia. Então até o torcedor já não aguenta mais esse tipo de situação. Eu espero que eu consiga ouvir algumas pessoas, e no ano que vem, quando os caras for organizar o campeonato, pense nisso tudo que aconteceu esse ano, para fazer um campeonato melhor. Quem está falando aqui não é um treinador que está reclamando porque as coisas não aconteceram, não. Nós fomos o primeiro colocado do grupo, então eu estou falando com embasamento. Eu já disputei campeonato em todos os lugares, estou assistindo todos os campeonatos estaduais, paulista, carioca, mineiro, gaúcho, catarinense. Em nenhum lugar ninguém jogou com 2 dias. Na Bahia agora os caras estão na semifinal, Bahia e Vitória não jogou 2 dias em lugar nenhum. Só aqui que acontece isso. E não é a primeira vez, é o 3º campeonato que eu estou disputando que tem esse tipo de situação. Então eu espero que isso seja revisto, que realmente se cumpra aquilo que foi acordado no papel. O jogador tem que ter 66 horas, independente do campeonato que ele vai disputar, e que a gente possa fazer um campeonato mais qualificado. Senão é muito chato para todo mundo e a gente vem aqui para o jogo e não tem ninguém no estádio. Com os colegas, conversando aqui com os colegas da imprensa, e aí a gente chegou a um certo denominador que essa partida, pelo menos dessa equipe que vem disputando o Cearense, foi a melhor partida deles. Você concorda também com isso? Eles fizeram um grande jogo hoje, jogaram muito bem, postura muito boa, mas a gente já fez outras partidas muito boas também. Por exemplo, nós ganhamos de 3-0 para o Ferroviário aqui, com um jogo também muito consistente, com criação de oportunidades. Foi um jogo muito forte. O jogo que nós fizemos com o Maranguape também foi um jogo muito bom. Tem um jogo de consistência, de criação de oportunidades. Agora, eu concordo a partir do momento que a gente coloca a qualidade do adversário em relação ao confronto. Era um adversário que vinha com 10 pontos, que conseguiu nos últimos jogos vencer, estava muito forte, com um jogo muito consistente. Então, pela dificuldade do jogo, pela qualidade do adversário e por tudo que a gente esperava do confronto, eu acho que a gente fez uma partida de excelência, diríamos assim. Além da gente criar oportunidades, a gente foi muito consistente defensivamente e conseguiu estrategicamente bloquear as melhores jogadas do nosso oponente. Uma vitória do Uniclinic, que automaticamente é o 4º colocado, tira o Iguatu e tira o Ceará de uma viagem lá para Iguatu. Você acha que indiretamente premia também o Ceará? Eu acho que sim, porque seria para nós, e eu até falei isso, que foi até o Danilo que me perguntou, né, na entrevista de pré-jogo, se a gente estava torcendo para o Uniclinic. Na verdade, eu estava concentrado no nosso jogo aqui, que já era uma dificuldade muito grande ganhar do Floresta pelo que eles iam fazendo no campeonato. Mas vou te ser muito sincero, a gente comemorou não ir para Iguatu, por uma série de aspectos. Primeiro que depois dessa maratona toda a gente ia ter que viajar 700 quilômetros, 350 para ir, mais 350 para voltar. Segundo que a condição do campo lá dificulta muito para qualquer adversário jogar, que é um campo irregular e muito difícil a atmosfera de jogo, porque é uma cidade que fica no sertão, é muito quente, o jogo é 16 horas, desgasta muito qualquer adversário e eles estão adaptados a esse tipo de situação. E a gente no primeiro jogo teve muitas dificuldades em Iguatu. A gente não teve água no vestiário para tomar banho depois, teve que tomar banho no hotel. O vestiário é aberto, o sol bate dentro do vestiário, você fica desidratado só em ficar no vestiário. Aí você tem que chegar próximo ao horário do jogo. Então tem algumas dificuldades que eu acho que, inclusive, para o próximo ano, uma equipe muito qualificada, muito forte, assim, muito consistente, com bons jogadores, fez uma mescla boa de jogadores jovens com jogadores mais experientes, mas precisa melhorar a condição deles lá, para que o clube que vai jogar lá seja melhor recebido, porque os caras vêm jogar aqui e tem a melhor recepção possível, tem vestiário bom, vai pro Castelão, tudo bom e do melhor. Aí a gente vai para jogar no interior e é recebido dessa forma. Então, ficaram até chateados, porque depois do jogo eu reclamei, mas eu não falo nada que não seja realidade. Tudo que eu estou dizendo aqui aconteceu, eu não invento história, eu falo o que acontece. E eu trabalho não só para melhorar o meu trabalho em si, mas para melhorar o meu entorno.
E o meu entorno, já que eu trabalho aqui, é o terceiro ano que eu disputo o Cearense, eu quero um Cearense melhor, mais organizado, com um regulamento mais equilibrado, com um calendário que os times possam ter recuperação entre um jogo e outro. É só isso que a gente está exigindo. Não sou chato, não fico me lamentando, muito pelo contrário. Eu estou vindo falar para vocês aqui em uma semana onde a gente praticamente não saiu de dentro do clube, recuperando e preparando o jogador, mas o que eu quero é um campeonato melhor. E se a minha voz, pelo menos não ecoar, eu hoje trabalho aqui num clube da grandeza do Ceará, eu acho que vai ser muito difícil a gente corrigir para que a gente tenha melhores campeonatos em 2019, em 2020, que esse é o meu objetivo maior. É impressionante como aquele gol que o Douglas Coutinho fez no jogo passado fez bem para ele, né? Hoje a gente pode ver outro Douglas Coutinho em campo. No primeiro tempo principalmente, arrastando aqui pelo lado esquerdo, com muita confiança. Hoje ele fez um gol ali de oportunismo. É um jogador que vem crescendo, a gente vem conversando bastante, vem tentando dar confiança. É difícil quando o jogador não rende. Ele entrou num jogo importantíssimo e não conseguiu dar uma resposta. O jogador fica se cobrando, o torcedor cobra muito, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, porque a gente não pode... Todo jogador que joga em algum momento e não rende, a gente execrar. Futebol não é dessa forma que é feito. A gente precisa tentar recuperar o jogador. Que às vezes o cara começa mal e depois vira até ídolo dos clubes. Eu já vi acontecer isso em vários lugares, pela experiência que a gente tem. Então, a gente está tentando recuperar o Douglas. Eu fico muito contente dele ter feito o gol, ter sido decisivo. Correu bastante, se entregou. E é um jogador que a gente está tentando pouco a pouco e está conseguindo. Porque ele fez um gol decisivo contra o Uniclinic, que nos colocou numa situação muito boa, e hoje aquele foi decisivo num gol, num momento importante do jogo. Ok, obrigado. Só em relação à Uniclinic, né? Um time que toma poucos gols, né? Como é que você vai montar teu time aí para furar esse bloqueio aí? É um time organizado defensivamente, tem uma marcação, é um dos poucos times que jogam de marcação zonal e baixam bem, tem boa ocupação de espaço, tem zagueiros consistentes. No último jogo até eles jogaram sem a dupla de zaga, né? Que os dois zagueiros estavam suspensos, eles chegaram até em algum momento jogar com linha de 3, fazendo a linha de 5. Eles fizeram isso, inclusive, no último jogo, usando o Vitor Hugo como um terceiro zagueiro. Então é um time muito forte, mas nosso time é muito forte ofensivamente também. A gente tem uma variação muito grande de jogo dentro do campo do adversário, e vai ser um grande jogo aqui, uma defesa consistente contra o ataque, que é um dos melhores ataques hoje do Brasil, né? Apesar de que a gente já jogou também muito mais do que todo mundo, né? Mas a nossa média de gols é muito boa. Obrigado, Chamusca. Ô, Chamusca, qual foi a importância de terminar em primeiro? É fundamental. A gente eu falei para os jogadores hoje, antes do jogo, a gente tinha colocado esse objetivo quando começou o hexagonal. E a gente concluiu um objetivo. Isso é muito importante no fortalecimento da confiança. Você ter a vantagem de 2 resultados iguais também é muito importante. Essa coisa de primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, não pesa absolutamente nada, porque o futebol ele é dentro do campo e não existe nenhuma superioridade até que a bola role e tudo seja definido dentro do campo. Mas você ter vantagem de 2 resultados é muito interessante, e nos 180 minutos é uma vantagem grande.